Vamos conversar sobre algumas regiões do sistema nervoso central e como elas se encaixam, como elas se correlacionam. O grande diferencial entre o ser humano e outras áreas, outras espécies, é uma área chamada córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal ele fica na região frontal, da região da cabeça, e é uma região nova do ponto de vista filogenético, né? Na evolução comparada entre os animais, anatômica e fisiológica, essa região é uma região que se destaca entre os primatas e, em especial, nos seres humanos. Essa região do córtex pré-frontal, ela tem uma atividade muito importante, ela é parte da nossa estrutura de personalidade. E aí vem um ponto já marcante, importante da gente compreender. Antes do desenvolvimento efetivo dessa região, a estrutura de personalidade, aquilo que eu chamo de eu, não existe como existe no ser humano. Isso não significa que não exista uma identidade de si entre os animais, inclusive nos outros primatas. Mas no ser humano isso ganha um outro nível, uma outra camada, e por conta disso a gente se identifica como eu, a gente cria um nome, cria uma identidade e compartilha essa identidade no nosso campo social. Aproveitando isso, meu nome é Rogério, sou médico neurologista, sou praticante zen budista e a gente está aqui nessa oportunidade, nesse encontro para falar sobre saúde mental. Essa região do córtex pré-frontal, ela é uma região muito vascularizada, com um número grande de conexões entre os neurônios. Os neurônios eles têm ramificações e essas ramificações se conectam. E a estrutura de organização sináptica entre um neurônio e outro, ela se dá como uma estrada que a gente cria numa floresta. Então, à medida que a gente caminha numa floresta, vai fazendo aquela mesma trajetória, aquele mesmo caminhar, existe uma modificação da mata por conta do caminhar, da sequência de movimentos. Isso cria uma trilha. Então imagina que o cérebro ele tem uma vastidão de possibilidades de conexões, uma mata fechada, e à medida que a gente caminha por determinada região, a gente cria uma trilha, cria uma rodovia, cria uma linha de conexão. E na hora que o disparo neuronal, entenda, o cérebro é todo elétrico e químico, na hora que a descarga elétrica vai fluir entre um ponto e outro a partir de um determinado estímulo, ela vai seguir a trajetória mais rápida e com menor resistência de processo. Então, significa que quanto mais a gente faz uma determinada coisa, mais essa coisa, esse hábito, se estabelece na rede neural e facilita que ele cresça e se desenvolva. E esse é um dos motivos do porquê que a gente entra numa região, numa área de zona de conforto, de fazer aquilo que a gente sabe, e ter que fazer coisas que a gente não domina, não compreende totalmente, não tem ainda essa habilidade, exige uma dificuldade. Isso acontece na aquisição de funções executivas, de praxis, de atuações como dirigir, caminhar, andar de bicicleta, como também exige ou similar alteração na hora de aquisição de memória. Então, lembrar de um determinado fenômeno novo exige um esforço de conexão entre os neurônios. E é por isso que lá, quando a gente, em algum momento, desenvolve uma perda de memória, não necessariamente uma demência, mas uma perda de memória, a memória que já está estabelecida há mais tempo, mais antiga, ela tende a se manter mais intacta. Imagina que não só construiu uma trilha, como fez asfalto, fez uma rodovia grande naquela região. Então aquela região, aquela estrutura, aquela memória, aquela música que a gente escuta e conecta com determinada situação e vivencia aquele evento de novo, está disponível no cérebro, na rede neural. O impacto disso é que quando a gente vive um processo deletério, negativo, que gere desconforto na nossa vida de maneira seguida e continuada, aquilo desencadeia a rotina, esse hábito vira rotina, essa rotina vira uma organização de rede neural, e para romper isso é exigido esforço para que os neurônios criem outros caminhos.
essa é uma das grandes justificativas do porquê que várias áreas utilizam fenômenos emocionais no meio, junto, associados a determinada terapia. Quando a gente associa um evento emocional positivo e acessa uma memória que foi considerada traumática, uma memória negativa, existe uma reorganização da rede neural, mesmo que isso não seja totalmente compreendido do ponto de vista intelectual. Se você está seguindo no nosso encontro, nossos momentos juntos, você já entendeu que parte do que a gente vivencia no input de informação no cérebro vira resposta emocional para depois aquela resposta emocional ganhar robustez interpretativa, mudança comportamental e, consequentemente, papel social. Quando a gente tem uma emoção positiva vinculada a um evento histórico traumático, biográfico traumático, existe uma reorganização da rede neural e uma possibilidade de, na hora que aquele evento, gatilho, for acionado, ele passe por um caminho um pouco diferente, com uma outra estrutura, e desencadeie uma resposta perceptória como um todo, diferente da que era feita anteriormente. Esse é um das estruturas filosóficas que a gente tem de base, isso não é totalmente comprovado, mas de como determinadas estratégias terapêuticas funcionam a despeito do entendimento intelectual do processo. Outra área muito importante e muito mais ancestral do que a região do córtex pré-frontal, o que a gente chama de sistema límbico. Vou colocar uma imagem dessas estruturas em algum momento do vídeo para a gente poder entender como isso funciona na estrutura corporal da gente. Essa manifestação do sistema límbico, que é muito mais antigo, presente já em algumas espécies de répteis e continuando na evolução filogenética a partir de então, ela se manifesta por respostas que a gente entende como mais viscerais, respostas mais emocionais. E é evidente que ela não é só emocional, ela é emocional e interpretativa, que gera comportamento, que gera um papel social, que nós somos assim, múltiplas camadas somadas. E essa estrutura mais ancestral, como as amígdalas também cerebrais, não as amígdalas da garganta não, são regiões do cérebro, elas estão associadas a determinadas emoções, percepções da realidade, e muitas vezes fatores que motivam um determinado tipo de comportamento, de resposta. E a atuação de várias práticas, isso a gente já tem dados sobre isso, como meditação, como práticas contemplativas como um todo, existe uma reorganização, uma regulação entre essas áreas, favorecendo o tráfego de informações entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal, dando a capacidade da personalidade de entender, lidar melhor com todo esse fluxo de informação que vem das emoções. As emoções elas não acontecem no sistema límbico, mas elas são impulsionadas no sistema límbico, filtradas no tálamo, entre outras regiões, e desagam na personalidade, na estrutura da personalidade, em como a gente interpreta a realidade. Esse processo todo, essa reorganização toda, é muito dinâmica. Como eu comentei, o cérebro é todo elétrico e químico. Então, modificou um pouquinho os componentes elétricos e químicos do cérebro, existe uma reorganização desse processo, de como essa informação é processada dentro da rede neural. Então, a gente está discutindo assuntos que são complexos, mas de forma mais acessível possível da gente compreender. Parte das emoções vem de algo muito ancestral, que tem a ver com as nossas necessidades básicas de sobrevivência. Isso não pode ser negado. Uma vez que a gente tenta negar ou sufocar isso escolhe outro caminho e vem de uma outra forma para se manifestar na nossa consciência, na vida como um todo. Então a gente tem que tentar entender isso e criar uma ponte mais robusta de comunicação entre as emoções, que são impulsionadas lá no sistema límbico, e a interpretação disso lá no córtex pré-frontal. Estou falando desses dados mais técnicos para a gente tentar ter uma ideia de como boa parte disso não depende da nossa vontade.
não está associado e vinculado a um desejo de mudança. E isso é super importante. Não é uma organização que dependa de eu desejar mudar. A mudança estruturada de papel social necessita de uma organização prévia de comportamento que precisa dessa união entre os afetos e a interpretação da realidade. Esse filtro, essa estrutura, essa organização, ela acontece de maneira muito intrincada. Tem alguns neurohormônios, a gente sabe já que funcionam, mas existem muitas outras substâncias que têm funções como neurohormônios, atuam como regulando, e a gente não tem total domínio sobre isso. A gente sabe que os principais hormônios endocrinológicos também atuam no cérebro. Afinal de contas, o cérebro é composto de células, e células super sofisticadas, células que são, de certa forma, frágeis. O neurônio ele precisa de um drive contínuo de alimento para que ele se mantenha funcionando bem, de um nível bom de vitaminas que possam ser utilizadas no processo metabólico do neurônio, muito mais do que o músculo, muito mais do que o osso. Então o cérebro ele é sensível, ele é sofisticado, mas ele também precisa desse equilíbrio fino, e de muitas das coisas a gente não tem domínio, não sabe qual é o nome, né? A gente sabe da dopamina, que gera essa vontade, essa intensidade disparado e muitas vezes secundário a uma resposta de novidade, de lidar com coisas novas, de lidar com atividades que exijam do corpo, uma vez que o corpo é exposto a atividades mais intensas, ele produz mais dopamina. E essa atividade gera libido, essa atividade gera impulso sexual, essa dopamina, né, mais alta, picos de dopamina, e leva a uma resposta de prazer e de percepção de bem-estar. Por isso que mexer no telefone celular e ter microdescargas de dopamina, como com certeza vocês já ouviram falar sobre, é um problema, porque vicia, eleva o tom do tônus da dopamina gotejada de maneira continuada e pequena, no nível alto, sem que isso exija do corpo uma resposta. E essa micro alteração para mais da dopamina gera uma cadeia de respostas do corpo e uma certa dependência. Boa parte das dependências químicas acontecem por conta da dopamina, que aquela substância provoca no corpo. Um outro neurohormônio importante da gente conversar é a ocitocina. A ocitocina é o neurohormônio da conexão emocional, do vínculo. É o que conecta afetivamente as pessoas, é o que conecta a mãe e o bebê, é o que conecta os parceiros sexuais quando do evento orgástico. A ocitocina é a grande propulsora dos apegos e dos vínculos. E não entenda apego como algo negativo, tá? Apego é necessário para que as histórias existam, é necessário para que as relações existam. O apego sozinho, estrito, não é um problema, como nada é um problema quando a gente olha individualmente, de maneira fora de contexto. Mas o apego exagerado, sim, ele é um problema. É um apego a uma história que não necessariamente se desenvolve mais daquilo que está sendo vivido e não tem uma possibilidade de uma trajetória positiva necessariamente. Isso pode sim gerar muitos problemas emocionais e problemas sociais. Mas a ocitocina ela tem essa capacidade de gerar relaxamento no corpo, induzir um pouco sono em algumas situações, propiciar a conexão emocional, e é um dos neurohormônios associados à percepção de significado. É um outro ponto bem interessante. Serotonina, todo mundo já ouviu falar da serotonina, é um neurohormônio super importante associado ao bem-estar, ela dá vigília, mantém o corpo atento, ela dá junto a sensação de que tem algo a ser feito, de que existe vontade para fazer as coisas. É um dos pontos que a gente trata quando trata a depressão. A gente tenta abordar direta ou indiretamente a serotonina no corpo para ajudar o cérebro
a sair de uma função de apatia a não patos, sentidos, sensações, e gerar essa força emocional positiva de novo. É um dos pontos associados, não é um. A gente também tem adrenalina e noradrenalina, que geram tônus muscular, geram tônus dos vasos, geram atenção, e elas são precursores de vários outros neurohormônios. Né? Tem os hormônios endócrinos sexuais, testosterona, estrogênio, estradiol, vários, progesterona, prolactina, que também têm impacto nessas cascatas todas de produção neurohormonal, e quando eles estão desencaixados, eles geram uma resposta importante da gente ficar atento e geram alterações que podem necessariamente ter que, em algum momento, ser tratado com fármaco. Mas não é o nosso foco de conversa e de discussão hoje. Hoje é para a gente tentar entender um pouco de anatomia, um pouco de fisiologia comparada, um pouco de neuroendocrinologia, para a gente ter uma base para os próximos passos. A partir da nossa conversa de hoje, a gente já entende que existem vários neurohormônios, a gente já conversou em outro momento, eu vou voltar nesse assunto hoje, para a gente não esquecer e levar isso para o próximo momento. Esses neurohormônios, essas cascatas, elas desencadeiam respostas. Elas podem ser respostas, eu estou simplificando, respostas de estresse, respostas de relaxamento. Quando eu tenho isso desorganizado, eu perco saúde mental. Estou sendo bem didático, assumindo alguns erros técnicos propositalmente para a gente poder estar no mesmo patamar de interpretação e de entendimento do processo de autorregulação neuroendócrina. Então, quando há um desencaixe, pode ser um aumento dos meus neurohormônios de relaxamento com baixa de estresse, que é raríssimo na nossa sociedade contemporânea. Isso gera pouca vontade, pouco desenvolvimento, pouca ação. Isso pode ser um processo inverso de aumento dos neurohormônios de estresse em comparação com os de bem-estar, e isso gera ansiedade, insônia, entre outras coisas. Primeiro ponto, eu não tenho como, de início, reduzir os neurohormônios de estresse. Eu tenho que começar a produzir hábitos que gerem uma resposta que aumente primeiro os neurohormônios do bem-estar. E quando eu gero um aumento da produção neurohormonal associado ao bem-estar, eu aos poucos diminuo de maneira proporcional, não um para um, mas numa certa proporção, à medida que eu aumento a produção de neurohormônio bem-estar, eu reduzo o neurohormônio de estresse, e aí sim eu começo a tentar equilibrar essa balança. De novo, estou fazendo metaforicamente uma balança que tem dois cordões e duas variáveis. O número de variáveis é enorme. Eu não sei o número de variáveis total. De tamanho e número de variáveis. Isso se espelha também para a realidade como um todo. Quando a gente de fato entende e sabe quais são as variáveis envolvidas num evento como o que está acontecendo agora? Quantas coisas aconteceram que foram base para que esse evento pudesse acontecer? E quais os desdobramentos disso? Eu não sei as variáveis todas, a gente nunca sabe. Como a gente não sabe as variáveis todas, a corrente da causalidade, causa-efeito, ela vai muito além da nossa capacidade interpretativa. E tentar linkar os pontos de maneira muito rígida aumenta muito a chance da gente errar. Tanto quando a gente fala sobre momentos históricos, biográficos nossos, né, da infância, do passado, como também quando a gente tenta prever eventos que, do ponto de vista da nossa personalidade, daquilo que a gente chama de eu, ainda não aconteceram. Então, entendemos base da estrutura neuroanatômica, entendemos uma base sobre neurofisiologia, uma base sobre neuroendocrinologia, um pouco do funcionamento desses equilíbrios e um pouquinho da estratégia de como mexer. A partir daqui, a gente vai elevar essa discussão e vai começar a conversar sobre a multidimensionalidade humana e de como nós somos seres
formados por diversas gerações interpenetradas que se atravessam e como a gente vai começar a entender um pouquinho qual a gente pode mexer para gerar uma determinada resposta. Então é importante a gente sair daqui hoje, desse nosso encontro de hoje, com essa estrutura bem organizada, bem formada, e entender que boa parte das nossas decisões e ações não dependem da nossa vontade estrita. Eu costumo dizer que isso depende, não foi uma ideia minha, é uma ideia que eu recebi do meu professor zen budista, que recebeu da professora dele, de que na verdade não se trata de disponibilidade. À medida que a gente está disponível para determinada circunstância, aquela circunstância tende a se manifestar. Um outro modo de falar sobre isso é que quando as condições para que um fenômeno aconteça estão reunidas, o fenômeno acontece. Quando as condições não estão reunidas, o fenômeno não acontece ou deixa de aparecer para os sentidos. Isso é importante já ser tocado desde agora. A gente, ao longo do caminho, desse caminhar junto, a gente vai falar sobre isso. Vai falar sobre essa interpenetração da realidade, vai falar sobre a cadeia de causalidade, vai falar sobre como a estrutura, que é aquilo que a gente chama de eu, ela depende de outros fenômenos, e de como a vida em si tem esse fenômeno de aparecer e desaparecer, de nascimento e morte. Então, a partir de agora, desse ponto em diante, depois da gente estar na mesma página, a gente vai passar a aprofundar esse processo. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Nos vemos na próxima.